Diferente de muitos outros sistemas de RPG, o sistema de ordem paranormal traz conceitos, elementos, poderes muito diferentes. Cada elemento trabalha com um conceito, uma propriedade da própria existência. E um desses elementos, com certeza, é o elemento mais criativo que eu já vi até hoje. Prazer, eu sou o Lucas e vamos entender um pouco do porquê conhecimento ser o melhor elemento de ordem paranormal. Você se lembra de tudo. E saber tudo, Beatriz, é perder tudo. Como o próprio livro de regras nos conta, o conhecimento é o elemento que está relacionado com a consciência e, de certa forma, com tudo que se relaciona à psique de um indivíduo ou de uma entidade. E é perceptível que tanto as entidades quanto qualquer indivíduo muito vinculado a esse elemento acabe se tornando alguém muito voltado para a razão, muito mais lógico. Tanto as suas características quanto sua personalidade, suas atitudes buscam muito o descobrir, o saber, o aprender, como se fosse uma busca incessante pelo próprio conhecimento. E de certa forma, quando você compara esse elemento com outros, traz até uma certa ideia de que esse é o único elemento bom que nós temos. Porque os outros elementos nos trazem muito mais uma ideia, um conceito relacionado à destruição, ao caos, à morte. Porém, o conhecimento ele parece ser o único que caminha para o outro lado. Ele não traz uma ideia muito de destruição. Apesar do próprio título falar sobre perder, ele de certa forma nos traz uma ideia de que ele é o único que nos eleva, de certa forma. E esse é um dos motivos dele ser um elemento tão incrível, porque ele é um elemento enganoso. Se você parar para pensar, desde que somos pequenos, desde que nos entendemos como gente, nos é ensinado de que o conhecimento é algo lindo, ele é uma dádiva, ele é um presente, é algo que ninguém pode tirar de você, é algo que você vai carregar para sua vida. E quanto mais conhecimento você tem, mais portas se abrem, mais oportunidades se abrem, melhor você se torna. Então, desde que a gente se torna humano, desde que a gente nasce, a gente carrega essa ideia dentro de nós de que o conhecimento é algo maravilhoso, de que ele é algo perfeito, quase de certa forma divino. E eu vou te falar, isso é uma verdade, porém, até certo ponto. No meu último vídeo aqui no canal, eu comentei sobre um jogo que eu tava jogando, que ele contém um conceito, uma ideia muito da hora, no qual você tem um coração que revela os pensamentos, a mente, a alma, o futuro e o presente de cada NPC. E a ideia é muito incrível, até porque você sabe com quem você tá lidando e você escolhe se você quer matar ou não aquela pessoa dentro do jogo. Porém, quanto mais eu sabia, menos eu queria saber. Porque era tanta informação pra cabeça que eu tava ficando doido. Saber tudo sobre todo mundo tava me deixando paranoico. E essa é uma premissa muito incrível sobre o conhecimento que não é dito a nós. O conhecimento em excesso é algo muito ruim. E para entender e compreender isso, você precisa aceitar uma verdade sobre o ser humano. Nós somos limitados. Cara, em diversas narrativas como X-Men, Jujutsu Kaisen e até mesmo Eva e Adão da Bíblia, nos é mostrado o que acontece quando um ser humano é exposto a um excesso de conhecimento. A gente morre. E quer ver algo fora das narrativas? É só pegar o exemplo das redes sociais. Olha o que tem acontecido com a gente. A gente tem sido exposto a tanta informação em tão pouco tempo e a gente tem ficado doente. A nossa geração se tornou doente. Porque nós não fomos criados, não fomos feitos para lidar com tudo, para saber de tudo. E é por isso que o elemento de conhecimento de ordem, ele é tão incrível, ele é tão perfeito. De certa forma, a gente esquece que esse elemento, ele é uma entidade. E ele não é tão diferente quanto as outras entidades de ordem. Todas elas, se você for parar para pensar, representam um limite, um excesso, algo que passou da conta. E o conhecimento não é diferente disso. Ele apenas trabalha
com uma narrativa um pouco diferente, um pouco mais atrativa para algumas pessoas, porque ele parece te prometer a levar para um outro nível, quando na verdade, quanto mais vinculado ao conhecimento você tá, mais preso você tá. Aquela frase de que o conhecimento liberta até certo ponto. Não é nos dito que quando você transpassa o limite, o conhecimento deixa de ser liberdade e começa a se tornar uma prisão. E assim como as outras entidades, essa entidade de conhecimento, ela quer as pessoas dentro do jogo vinculadas a ela. Por isso, saber tudo é perder tudo. E aqui eu deixo uma última frase que para mim tá completamente relacionada a esse assunto, aos elementos de ordem, que é algo que eu aprendi com o meu pastor. É uma frase que ele me falou uma vez e que eu nunca mais esqueci, que é a seguinte: todo extremo é a beirada de um abismo. Então não importa qual elemento de ordem você for escolher, se você se vincular demais a qualquer um desses elementos, inclusive conhecimento, você vai se perder, porque todo excesso, e cada elemento é um excesso, é um abismo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o like, foi muito legal fazer, eu amo muito RPG e é muito legal falar sobre isso. Então é nóis, valeu!